sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron. E bom, o tema escolhido da semana, então, vamos falar um pouquinho sobre Cuba, sobre o bloqueio, sobre como essa ilha do Caribe vem enfrentando um duro bloqueio já que dura décadas, né, esse bloqueio, e como que Cuba vem lidando com tudo isso, o que significa esse bloqueio, por que os Estados Unidos têm tanto ódio assim dessa pequena ilha, não é mesmo? Sim, Larissa. Eu quero cumprimentar nossos ouvintes, nossos espectadores ali, que sempre nos acompanham, os nossos seguidores, e dizer que é interessante, o tema é muito interessante, porque esse bloqueio econômico que Cuba sofre não é só um bloqueio econômico, é um bloqueio assim, político de toda ordem, é tão cultural, é o pior bloqueio que a humanidade conhece em sua história, um bloqueio que vem desde 1960, a Revolução aconteceu em 1959, e desde 1960 Cuba vem sofrendo um bloqueio econômico imenso e que tem prejudicado, trouxe uma série de prejuízos para a ilha, mas Cuba vem se mantendo firme e nós vamos hoje conversar como é que Cuba tem vencido, por que esse bloqueio perdura tantos anos, tantas décadas, e por que Cuba consegue resistir, como é que ela faz a resistência. Isso. Então essa é a nossa conversa? Essa é a nossa conversa. Eu penso que a gente pode começar falando um pouquinho da história de Cuba, como que foi lá, desde os períodos que Cuba era uma colônia espanhola, pode ser? Pode. Então, relembrando aí um pouquinho da história, né, Cuba, como eu falei, né, primeiramente é uma ilha do Caribe, né, e foi durante um certo tempo uma colônia espanhola. Muito tempo, no final do século desde XIX, 1400, desde Cristóvão Colombo chegou ali, né? No final ali do século XIX, então começa a estourar certos movimentos separatistas ali, né? Cuba queria sua independência, isso. Né? E aí começaram a ter conflitos ali com os espanhóis, né? No final do século. E no meio dessa discussão, dessa briga, né, com os cubanos da ilha, o povo que vivia na ilha e os espanhóis, os Estados Unidos conseguiu se infiltrar ali, não é mesmo? Eles se infiltram, no começo eles até ajudam um pouco Cuba com militares na luta pela independência, mas a gente percebe logo em seguida que os planos dos Estados Unidos não eram bonzinhos, né? Ajudaram a expulsar os espanhóis na guerra dos Estados Unidos e da Espanha, mas depois ficaram com Cuba. Depois ficaram lá com Cuba, ou seja, Cuba sofre primeiro com os espanhóis, mas depois vem logo em seguida os Estados Unidos, né? E uma coisa interessante que o grande líder da independência cubana, que é o José Martí, né? Isso. O José Martí, esse foi o gênio de Cuba, né? Um dos gênios da humanidade também, porque ele já dizia isso muito antes dos Estados Unidos se instalar em Cuba, porque ele morreu antes da independência, na realidade. Ele deu início, ele articulou a guerra da independência, né? Ele criou o Partido Revolucionário Cubano para movimentar a independência, porque ele estava assim, bastante tempo exilado de Cuba, mas ele viajou em todos os países da América Latina buscando apoio, se inspirando, claro, em Simão Bolívar, se inspirando nesses líderes revolucionários da independência contra a Espanha. E ele também se inspirou, ele foi atrás daquelas lideranças que haviam feito a primeira guerra de independência, de 1868 a 1878. Foram 10 anos de guerra que Cuba tentou a independência contra os espanhóis, mas não conseguiram. E aí esses líderes foram todos exilados de Cuba. E o José Martí depois foi atrás dessas lideranças para trazê-los de volta, para reconquistar. E aí teve 3 guerras, somente na terceira guerra da independência que Cuba consegue a independência. Foi em 1902, né? Isso, Cuba, isso. Que surge, é uma guerra de 1898 até 1803, por ali, quase durou. Ou 1902, aí por ali. surge a República Cubana. Isso, né? daí. Mas acontece que, ao surgir a República Cubana, então os Estados Unidos começam a, parasitar, digamos assim, a ilha, não é mesmo? Na verdade, os Estados Unidos, eles sempre tinham Cuba dentro dos objetivos e das metas deles.
tomaram todo esse território dos índios, depois tomaram do México e compraram uma grande parte, compraram a outra parte da Espanha, compraram outra parte da França, e assim foi indo. E ali eles tinham intenções para avançar sobre toda a região do Caribe. Isso. Né? E aí, o que aconteceu? Então, na realidade, desde 1842, quando foi deflagrada a política de Monroe, né? A política do Monroe, né? Isso, a política do manifesto, né? Isso. Então, assim, América para os americanos, isso. Né? Então, assim, essa política, na realidade, já visava dominar toda a América Latina, toda a América para os Estados Unidos. Uhum. Então, eles teve uma época, um momento, não lembro qual foi o presidente americano, ele citou que eles deveriam ter Cuba, porque Cuba ela era um lugar onde é muito fácil de ancorar os navios. Isso. Então eles tinham Cuba como um entreposto comercial. Geograficamente Geograficamente Cuba muito é próximo, bem localizado, né? e bem próximo justamente Isso. dos Estados Unidos. Então eles chegaram a fazer manifestações abertas sobre Cuba. E quando deu essa oportunidade ali, quando eles viram que Cuba queria independência, que era o sonho, já era a terceira guerra de independência de Cuba contra a Espanha, aí eles aproveitaram para expulsar os espanhóis dali. E aí, então, eles tomaram... E aí eles iniciam a emenda Platt, né? Que é uma emenda onde eles colocaram que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente quando eles quisessem. E né? tu sabe que eles têm um território em Cuba ainda, Guantánamo, ainda é desde a época. Eles têm Guantánamo ainda, que eles nunca entregaram aos cubanos. Então, veja só que eles saíram de Cuba, que foi exigência do povo cubano, porque Cuba lutou tantos anos pela independência, e como eu disse, José Martí, ele tinha criado, os intelectuais cubanos, eles criaram o pensamento cubano, um pensamento nacional, coisa que quase não existia em nenhum país da América Latina. O Brasil não tinha isso no período, né? Nós não tínhamos, na Argentina não tinha isso, mas Cuba tinha um excelente pensamento nacional, graças muito a esse professor, esse jornalista, esse escritor, esse poeta, que era o professor José Martí, essa grande figura intelectual. Então, eles criaram esse pensamento, e claro que daí eles forçaram a saída americana de Cuba, por isso que os americanos depois saem. Mas eles continuam interferindo economicamente, eles tomaram conta da economia cubana. As plantações de açúcar passaram a ficar com eles, as terras, eles dominaram toda a riqueza cubana, as minas, tudo afinal que compunha a riqueza cubana, os Estados Unidos se apoderaram. Até que conseguiram, né, fazer o golpe, né, colocar Fulgêncio Batista. Então, eles já tinham domínio, mas claro, com Fulgêncio Batista, a partir de 1800 e... Primeiro que o Fulgêncio ele teve 2 mandatos. Ele já estava no poder uma vez em Cuba, e em 1953 ele dá em 52 ele dá um golpe ali, e aí é que ele fica mesmo no poder até a Revolução de 49. E o Fulgêncio Batista era um serviçal americano. Então os historiadores colocam que Cuba era uma espécie de, como se diz, de prostíbulo americano. Ali aumentou muito a pobreza, a concentração de renda, então foi imensa. E tu até comentou dessa questão do prostíbulo, Cuba era conhecida como o bordel dos Estados Unidos. Isso. Era assim que Cuba era conhecida, porque era onde os ricaços, né, dos Estados Unidos tinham casas de luxo, então vivia-se uma grande desigualdade social. Por um lado, a ilha era muito pobre, mas por outro lado também tinha esses ricos estadunidenses que iam para Cuba, né, para fazer casas, passar férias, fumar charuto, viver nos cassinos, e ali então eles faziam festas todos os dias. Claro era que a prostituição de Cuba até vem antes dos Estados Unidos, também. Já vem dos espanhóis até. Sim. Os espanhóis também já tinham que feito disso um prostíbulo. Mas os americanos, como tu diz, eles fortaleceram essa política. Então, eles não tinham nenhuma preocupação com a qualidade de vida do povo cubano. E assim vem, entre 53, o Fidel Castro já jovem, ele e uma liderança jovem, tentam já tomar o poder em 53, com a tentativa de tomada do quartel de La Moncada. Isso. Mas Fidel foi preso, foi exilado. Acabou não dando certo, Não deu certo, foi para o México.
fugiu e voltam em 56, né? Em 56, eles voltam com o barco, o Graham, né? 55, na verdade, eles voltam. 56 por aí. Isso. Eles retornam daí já com Che Guevara acompanhando eles, porque daí Fidel Castro conhece, né? O Fidel e o Raul conheceram Che Guevara lá no exílio do México. Isso. Que por coincidência o Che Guevara também estava, né, no México naquele período. Ele estava passeando, não estava no exílio, mas o Fidel e o Raul por e coincidência se conheceram e aí Che, né, acaba entrando junto, né, nesse plano de voltar a Cuba e fazer a nova revolução. A revolução, isso. E aí eles vão no barco, o barco Grema, né? E aí uma história muito interessante que eu estava até pesquisando foram que eles treinaram civis para levar nesse barco. Foram 80 homens, né? 80 homens que aprenderam a ser guerrilheiros, a lutar com armas, se esconder na mata e foram até, né, pelo barco até Cuba. Mas quando eles chegam em Cuba, eles acabam encontrando o exército de Fulgêncio Batista. Eles já foram atacados ainda no mar, eles não tinham nem pisado no sol ainda. Ali nesse ataque, só 20 homens sobreviveram, pelo que eu li desses 80. Bastante morreram. Nesses ainda Raul, Fidel e Che conseguiram subir na Serra Maestra, onde eles instauraram um comitê de guerra onde ali. eles fizeram uma guerrilha lá, né, em Cuba. E depois, então, mais para frente, a gente vê, então, o sucesso aí, né, da revolução, né, de Che Guevara, Fidel e Raul, que acabam conquistando, né, aí assumindo liderança de Cuba em 1959, né? 1 de janeiro de 1959. Isso. Então, veja só. Então, os Estados Unidos, a revolução acabou acontecendo, né? Logo depois... Então, o Fidel, no comando dessa revolução, eles começam a estatizar empresas americanas, as indústrias de açúcar, né, as fazendas, tudo que era capital americano, eles estatizaram. Eles transformaram num capital nacional. Fizeram uma reforma agrária profunda. O Fidel Castro, inclusive, a família dele tinha bastante terra. Ele foi um dos que fez a reforma agrária na própria família. Sim. Ele não foi só de fazer reforma agrária em fazenda, terras de outros, mas ele fez na sua família. Então isso é uma história muito interessante, muito linda de Fidel. Então eu acho assim, de ser o exemplo Então ali o que acontece? Os Estados Unidos, isso um ano depois da Revolução, então já se reuniram e decretaram o boicote. A partir dali surge um imenso bloqueio econômico, mas que ganhou cada vez conotações novas. A cada pouco eles reforçavam, especialmente ali por 1996, eles criaram a lei Torricelli, foi uma das leis tremendamente ruins, e a outra, a Helman Bolton, né? Essas duas leis, assim, elas foram para, por exemplo, qualquer navio que encostasse em Cuba não poderia comercializar com os Estados Unidos, não poderia encostar num porto americano. Isso. As empresas, por exemplo, estrangeiras que tivessem comércio com Cuba não poderiam negociar com os Estados Unidos. Mas até antes desses bloqueios, primeiro eles começaram a esvaziar a mão de obra qualificada. Eles faziam propagandas, os Estados Unidos, chamando todos os médicos, por exemplo, a saírem de Cuba e irem morar nos Estados Unidos. Eles faziam esse tipo de propaganda. Eles tinham uma política que se chamava pés secos e molhados, se eu não me engano, que é onde os imigrantes que iam até os Estados Unidos, inclusive, Estados Unidos recebia eles, mesmo que eles estivessem indo de maneira ilegal, eles recebiam os cubanos porque o objetivo era esvaziar Cuba. Né? Os cubanos nunca sofreram, não precisava de passaporte, não tinha nenhuma restrição a eles para entrar nos Estados Unidos, justamente para esvaziar a ilha. Mas nós nem falamos ainda da Baía dos Porcos. Sim. Teve ainda em 61, 62, é isso? Os Estados Unidos atacaram Cuba. Sim. Eles pegaram aqueles ricos que perderam suas propriedades, pegaram um monte de gangsters, de mercenários, e a CIA, né? E pessoas do exército americano. Inclusive John Kennedy apoiou foi na política de John. O John Kennedy foi terrível para Cuba. Ele foi o que começou, no governo dele, que começou todo esse bloqueio. E aí eles atacaram Cuba a partir da Baía dos Porcos. Isso. Mas foram assim
fragorosamente derrotados Fidel, nessa. muito astuto, Fidel liderou já essa... sabia o ataque e conseguiu prever. E ele né, pessoalmente liderou o contra-ataque, né, aos americanos. E aí eles saíram muito desmoralizados nessa tentativa de culpar e derrubar o governo, mas daí eles migraram e sabiam que o Fidel tinha muito apoio dentro de Cuba e apoio internacional muito grande. Então, o que eles começaram a fazer? Cada vez mais o bloqueio econômico para que fosse tentar, como a anaconda mata sua presa, enrolada. Então, eles cercaram Cuba de todas as formas, sabe? Então, assim... mas ultimamente foi o presidente Donald Trump. O Trump deu, desde 2018, quando ele era no primeiro mandato, e agora novamente... Ele introduziu Cuba, só para você ter ideia, ele introduziu Cuba entre os países que apoiam o terrorismo. Isso. Sendo que Cuba sempre foi vítima. Eles consideraram um estado terrorista. Sendo que Cuba sempre foi vítima do terrorismo americano. Cuba perdeu um avião, morreu 80 pessoas, um avião foi abatido por terroristas financiado pelos Estados Unidos, morreu uma comissão de desportistas que tinham ganhado, estavam participando, não sei se eram Jogos Pan-Americanos na Venezuela, e ganharam praticamente todas as medalhas, foram uma imensidão de medalhas para casa, e esse avião foi abatido, então Cuba teve um imenso prejuízo, imagina, sim, atletas, e o sentimento nacional foi extremamente abalado. Cuba teve vários atos terroristas, por exemplo, eles transferiam vírus para as plantações, eles transferiam pragas, chegaram para matar as plantações no fumo, no arroz, pragas no gado. Eles introduziram tipo uma febre aftosa, eles introduziram vários, inclusive em pessoas. Cuba, por exemplo, tinha erradicado muitas doenças. Eles introduziram, não lembro se foi a varíola, eles introduziram a leptospirose. O que nós temos aqui, a doença bastante que matou no ano passado bastante aqui, a dengue. Eles levavam isso para Cuba, para matar o povo cubano. Então, assim, isso são atos terroristas. Então, o Fidel, quando ele ainda estava em vida, ele já tinha sofrido 1000 tentativas de assassinato. 1000 por parte da CIA. Veja só, 1000 tentativas. Então, claro, Fidel estava muito preparado em desarmar. Eles nunca conseguiam matar Fidel. Então, mas eles sempre sonhavam em matar Fidel Castro. E Fidel Castro morreu de idade. Então, eu acho que os americanos nunca se conformaram com isso. Né? E assim foi indo. Então, o terrorismo contra Cuba sempre esteve presente. Diversos ataques à soberania nacional de Cuba. Eles passavam, inclusive, eu vi um relato que eles passavam com aviões e jogando propagandas, né? Falando, você cubano, não fique neste país, procure algo melhor. Esse tipo de ataques também eles fazem à soberania do muito financiamento de contra-revolucionários. Eles botaram muito dinheiro dentro de Cuba, financiando pessoas que fossem oposição ao governo, para tentar fazer isso, especialmente nos anos 90, 2000. Eles chamam cubanos da ilha, eles pagam para que esses cubanos mesmo falem mal, né? De Cuba, eles financiam eles financiam a imprensa alternativa lá dentro para difamar o governo, difamar a revolução. Então eles sempre trabalharam. Nesses 60 e tantos anos de bloqueio, os Estados Unidos nunca pararam. Não. Eles gastaram talvez bilhões de dólares para derrubar o governo cubano. Isso, nesses mais de 60 anos, isso eles fizeram. E causaram um prejuízo econômico para Cuba. Existem estatísticas que dizem que Cuba perdeu em torno de $1 trilhão com base nesse bloqueio. Essa é a causa que Cuba ainda permanece pobre. Essa é uma das principais razões que Cuba não conseguiu desenvolver um desenvolvimento econômico no estilo chinês, no estilo do Vietnã, no estilo dos outros países socialistas, porque ela não conseguiu formar, como ela tem um grande investimento social, o IDH de Cuba é maior que o do Brasil. O do Brasil é 0,813, de Cuba é 0,867, se eu não me engano. Ou seja, eles têm um IDH que é formado pelos índices de educação, de saúde, de bem-estar da população, e que é um índice da ONU, né? Então, assim, Cuba tem esse alto índice, mas
Como eles têm o bloqueio econômico, Cuba não conseguiu canalizar, porque para ter esse índice de desenvolvimento humano, Cuba tem um gasto muito grande com isso. Imagina, a educação e a saúde de Cuba não são baratas, são grandes investimentos do Estado cubano. Porque agora, por outro lado, Cuba não conseguiu montar uma indústria pela falta de forças produtivas, de bens materiais, não conseguiu instalar uma indústria de base, não conseguiu, por exemplo, desenvolver uma indústria do aço grande que tinha que ter feito. Cuba, para o nosso público entender, Cuba está literalmente agora isolada. Assim, o que os Estados Unidos fez são tão duras as penalidades que qualquer, assim, é tão grave que os países não podem nem sequer atracar um navio ali no porto de Cuba, que já sofre uma penalidade. Empresas estrangeiras não podem se instalar em Cuba, porque se instalar em Cuba, elas vão ser bloqueadas nos outros lugares. Então, Cuba está cercada de todas as formas. Ela não tem acesso ao dólar, com isso ela fica sem reservas cambial, sem dólar, e infelizmente na moeda do mundo, quem manda no Ocidente especialmente, e no mundo inteiro, é o dólar. Os Estados Unidos impuseram o dólar como moeda mundial, e Cuba não tem acesso ao dólar, não tem acesso a financiamentos, não consegue comercializar. Ela tem que fazer uma espécie de escambo. Escambos são trocas. Então, tu me dá petróleo, digamos, eu vou te dar níquel. Uma coisa assim. A ilha tem que se tornou uma ilha, eles têm que viver da autossuficiência, porque senão ficou dependente do turismo, que de um lado o turismo é interessante e traz alguma renda para Cuba, mas por outro lado ele também traz os germes de fora, porque você traz quem tem dinheiro para ir para Cuba não são os trabalhadores do mundo, é uma elite que vai lá e que depois vai lá falando mal. Sim, para ainda ficar falando mal de Cuba. Porque isso que eu acho interessante até, né? Essa elite, qualquer país que eles não vão lá para a Europa e mostram as ruas feias de Paris, as ruas cheias de lixo de Paris. Agora em Cuba eles vão e aí eles mostram, olha aqui esse lixo aqui em Cuba, olha aqui isso aqui em Cuba, e eles ficam fazendo essa propaganda. Carros velhos. Os carros velhos. Mas eu acho engraçado, eles vão pra lá, ninguém vai pra falar das praias bonitas de Cuba, ninguém vai lá pra falar das belezas de Cuba, da educação, da beleza. Tem uma coisa fantástica do cinema cubano. Do povo cubano que é tão gentil, Você sabia que educado. Cuba tem um dos maiores cinemas, o maior cinema da América Latina? Nossa, Cuba é um país, por isso que eu digo, ela na área da cultura. Então, agora eles sempre vão lá visitar Cuba para vir falar mal deles. Mas, pai, eu gostaria de então falar sobre o seguinte, né? Cuba sofre esse bloqueio, esse duro bloqueio, que isso é um terrorismo realmente. Nenhum país merecia passar por um bloqueio desses como Cuba passa, né? Ninguém merece isso. Mas a gente tinha, até a década de 90, nós tínhamos a União Soviética, que ainda conseguia ajudar Cuba, né? Cuba ainda mantinha, né, tinha uma boa relação com a União Soviética, e a União Soviética comprava, inclusive, né, se eu não me engano, eles mandavam açúcar para a União Soviética, então tinha ali uma troca, né, que conseguia manter Cuba, né, ter um pouquinho mais de recurso, digamos assim. Mas com a queda da União Soviética, para Cuba foi terrível. Imensamente difícil. E mais difícil agora ainda. Porque você lembra, Cuba sempre teve esse alto índice na área do esporte. Cuba sempre foi um grande destaque nas Olimpíadas Mundiais, nos Jogos Pan-Americanos, então nem se fala. Só que hoje Cuba praticamente não pode mais nem participar dessas competições esportivas, a gente nem vê porque mais, não quase tem dinheiro, não tem dólares para dar para seus atletas, para eles ir competir pelo mundo afora. Tão grave ficou a coleta de dólares. Então, a pandemia, agora assim, conciliou as coisas. O bloqueio, a pandemia foi muito cruel para Cuba. Eu estava lendo sobre a questão que ainda quem ajudava Cuba também era a Venezuela. A Venezuela fornecia petróleo e Cuba ainda conseguia ter energia. A Venezuela também ficou bloqueada. Isso também prejudicou. Por isso agora tem a escassez de energia elétrica, né? Cuba está tendo que racionar a energia elétrica. Então,
cada vez mais também esses poucos aliados ainda que Cuba tinha também foram, né, ou destruídos, acabaram, ou também estão sofrendo bloqueio. O Irã, por exemplo, tinha relações com Cuba, agora bombardearam o Irã, vão dificultar. Sim. Então tudo é interligado, na realidade. Os Estados Unidos, eles sabem quando eles vão lá bombardear o Irã, ou quando eles vão fazer um bloqueio econômico à Venezuela, que esse mesmo bloqueio vai se estender a Cuba. Então, por exemplo, hoje quem tem ajudado por Cuba é a China. A China tem socorrido Cuba em alguns momentos, né? Porque Cuba não tem hidrelétricas, então não tem energia elétrica, mas eles não conseguem nem comprar aquelas placas para fazer energia solar, porque precisa importar, porque Cuba não desenvolveu uma indústria para essas áreas todas. Não. Então ela depende da importação de bens, né? E ela está impossibilitada hoje de importar. Isso. Então o dinheiro que ela arrecada, os poucos dólares que ela arrecada, especialmente no turismo, ela precisa para sustentar. E a questão dos médicos, que Cuba ganhava um bom dinheiro na questão da exportação da medicina cubana. Ela tinha a medicina, os médicos cubanos trabalhavam já em 80 países do mundo, e daí vinha alguma arrecadação. Aqui no Brasil. Sim, e vinha uma arrecadação de dólar, porque parte do que os médicos ganham nesses países, ou ganhavam nesses países, é do governo, porque isso foi um acordo, inclusive aqui, que Cuba fez com a OEA, a Organização dos Países Americanos. Então, e isso hoje também, eles estão dificultando, então eles fazem o cerco para romper todos esses programas que Cuba teve tem na área médica, e inclusive dificultando para que Cuba sustente a universidade. Nós temos milhares de jovens do mundo que se formaram como médicos em Cuba também. Então, Cuba sempre tem, do mundo inteiro, todo ano vão centenas de jovens para Cuba para se formar em medicina. Isso tudo dificulta, porque Cuba banca esse estudo, porque esse estudo não é pago pelos estudantes. Então, tudo esse cerco que Cuba vem sofrendo vem dificultando suas políticas, inclusive de relações que elas estabelecem com os outros países. Isso, exatamente. Mas, pai, vamos falar então um pouquinho por que os Estados Unidos têm tanta raiva dessa ilha? O que os cubanos fizeram, né, para os estadunidenses? Sim. Um pouco eu já falei. O sonho ali concilia 2 ou 3 coisas. Primeiro é o sonho americano de dominar o mundo. Exato. Imagina o que está perto do quintal deles ali, que é Cuba, que fica bem pertinho. Mas eles têm muito medo da Revolução Cubana. Eles tiveram muito medo, porque a Revolução Cubana inspirou milhares e milhares de jovens, de trabalhadores pelo mundo. Imagina especialmente aqui na América Latina. Na América Latina. Che Guevara, então, a figura de Che Guevara é muito conhecida no meio dos jovens ainda. Dado, o Che Guevara, ele é o rosto mais estampado em camisetas. Você sabia dessa informação? Eu sabia uma vez que Che Guevara, ele era mais conhecido, mais estampado do que o próprio Jesus Cristo. Isso. O rosto dele é o mais estampado. Para nós é difícil de entender como Jesus Cristo, que é a figura mais conhecida no mundo. Não, mas daí a gente precisa que, por exemplo, os países islâmicos, eles não têm Jesus Cristo como referência religiosa. Os países budistas, os outros países, eles não têm a referência em Jesus Cristo. Mas como Che Guevara, ele está no mundo ocidental e também no mundo oriental. Ele entrou em todos os continentes. É interessante esse dado, né? Como Che Guevara conseguiu entrar no imaginário do mundo inteiro, né? E isso deixa os americanos muito preocupados. Por isso que eles têm esse exemplo, porque sempre tiveram medo que o exemplo cubano pudesse estourar com outras revoluções. O carisma do Che e do próprio Fidel. Fidel incomodou muito eles, porque eram líderes assim que fizeram, chegar com 80 homens e conseguir fazer uma revolução, né? Nossa, e a forma como eles se tornaram conhecidos pelo mundo inteiro. E isso deixou os Estados Unidos muito preocupados, porque eles tiveram alguns presidentes ali toscos, que, apesar de representar os interesses do Império Americano. E, por outro lado, então, assim, o medo do socialismo e do comunismo. Os Estados Unidos, eles são um país anticomunista, não o povo americano. Dentro dos Estados Unidos existem muitos comunistas, muitas pessoas abertamente inclusive artistas famosos que
que se intitulam que são comunistas, mas o governo que representa o grande capital, as grandes indústrias, porque a gente fala do imperialismo americano, a gente fala também de meia dúzia de magnatas americanos. É um punhado, vamos dizer, 3, 4, 5, 10 mil grandes magnatas, que são os que semeiem esse anticomunismo e que comandam o Estado americano, o Estado belicista americano. E eles que alimentam a imprensa americana, que alimentam esse ódio contra Cuba. Então são essas questões que se conjugam. O interesse pelo domínio da América Latina, o interesse também, claro, de combater o socialismo, impedir que o socialismo avance pelo mundo, impedir que a classe trabalhadora adquira consciência de classe e possa ver no socialismo uma saída para melhorar sua condição de vida. Por isso que eles fazem esse ataque econômico para Cuba não poder ter um povo um país ser um país desenvolvido. Isso. Porque tu imagina se Cuba não tivesse esse bloqueio econômico, talvez ela seria um dos países mais desenvolvidos do mundo. Tu imagina, provavelmente seria, porque ela não é um país tão grande, né? Não teria, ser até mais fácil de resolver. Imagina o exemplo que ela seria para o mundo todo, comandada com figuras como Fidel Castro e Che Guevara. Com certeza os Estados Unidos sabem disso, eles têm muito claro o que representava isso, o que representa isso. Então, por isso que eles querem derrubar Cuba, mas o povo cubano resiste. Eu queria que tu falasse como é que o povo cubano resiste a isso. Bom, esse é um assunto que interessante da gente falar. Hoje, então, né, o atual presidente, né, qual é o nome dele mesmo? O Díaz-Canel. Isso. Como que está sendo, então, essa nova liderança dele aí e como que Cuba vem enfrentando momentos difíceis, né? Como a gente já falou, sem dúvidas, né? Cuba, claro, a gente não pode achar que é a perfeição, porque não é. Eles estão passando por racionamento de energia, né? Enfrentam dificuldades, mas ainda Cuba consegue manter uma educação de qualidade, né? A saúde de qualidade, e também é um país na questão longevidade é uma das maiores do... Algo muito interessante, é um dos países mais seguros do mundo, Cuba. A segurança é muito boa em Cuba. Então, tanto que até teve um jornalista da Globo que ele chegou e falou no programa, tem só 3 coisas que funcionam em Cuba: a segurança, a educação e a saúde. Só essas 3 coisas que funcionam em Cuba, ele falou. Mas como que então Cuba está fazendo para resistir a tudo isso? A resistência de Cuba, ela vem da história de Cuba, como eu disse. Eles tiveram 3 guerras pela independência. Eles tiveram que tirar os Estados Unidos, fazer com que os Estados Unidos saíssem de Cuba. Então, existe um pensamento nacional muito forte de Cuba. Isso. Eles não querem se entregar à submissão imperialista. E eles vivem a experiência dos seus vizinhos. Cuba é vizinha do Haiti. Agora, o Haiti é um país capitalista. Olha o que aconteceu com o Haiti. Está lá as gangues tomando a capital. Sim. A capital sendo tomada pela... Também na mídia não esclarece bem, mas supostamente é a bandidagem que está tomando a capital. Não sei se também não é, se não tem outros pensamentos no meio disso ali, mas a imprensa vende eles como se fossem bandidos que estão tomando. E se for, aparentemente é isso mesmo, porque você não vê o manifesto deles em defendendo a expulsão da construção de um país melhor, mais justo. Então, imagina toda a América Central, se você pegar... São quantos países da América Central ali? Que sejam 10, 20, mas é um número grande, todos paizinhos pequenos. Todos eles têm uma coisa em comum: pobreza. É muito pobreza. Pobre Quanto região. Mais vizinho dos Estados Unidos, mais pobre é. Então mostra que os Estados Unidos, eles nunca estenderam uma mão para um país vizinho. Jamais eles desenvolveram um país vizinho. Vamos falar o exemplo de Porto Rico, né? Porto Rico, hoje, os Estados Unidos, né, manda totalmente dentro de Porto Panamá? Rico. E eles, inclusive, algo que os porto-riquenhos questionaram, mas vocês vêm aqui, vocês mandam em tudo, mas na hora de votar, os porto-riquenhos não têm direito de votar no presidente dos Estados Unidos, né? Sim. Ficam totalmente excluídos. E eu vejo que era esse o plano que os Estados Unidos também tinham com Cuba, era ser um
um Porto Rico da vida, um né? protetorado, como eles chamam. Protetorado, como eles falam. Só que o nacionalismo cubano, né? Hoje Cuba, como você bem citou, o povo consegue ter um sentimento nacionalista que nenhuma nação ali da América Central conseguiu ter, conseguiu desenvolver. A organização também do Partido Comunista Cubano. Isso. O que segura a revolução é o Partido Comunista Cubano. Ele está muito enraizado em tudo que é lugar, nos bairros, na periferia, no campo. Vamos falar, existem as pessoas que são descontentes, né? Sem com o dúvida. governo, sem dúvida. Tem razão de estar descontente. A crise existe, a crise está ali. O bloqueio cria imensas dificuldades para o povo cubano. Mas ainda o povo cubano, na sua grande maioria, mantém a esperança, pelo que a gente analisa. Claro, o povo sabe que não é a sua crise econômica, não é uma crise do governo. Porque Cuba, antes da Revolução, conhecia a corrupção. A corrupção, antes da Revolução, era algo assim terrível. Então, eles sabem com a seriedade que o governo trabalha a questão do bem-estar da população. Mas eles também sabem a dificuldade que o governo enfrenta. Eles conhecem e o governo debate francamente com a população. O governo não esconde nada. Ele pode até ter cometido erros. Se a gente fosse analisar aqui, se nós fôssemos fazer uma análise, por que Cuba... eles poderiam ter se desenvolvido melhor em determinados momentos. Eles investiram muito em educação, em saúde, no bem-estar das pessoas. Eles deviam ter destinado uma parte desse dinheiro mais para formar os meios de produção. Eles não desenvolveram os meios de produção corretamente. Então, então eles começaram, digamos, socializaram a pobreza. Eles fizeram como a China fez no seu começo da Revolução também. Socializaram a pobreza. Tudo era pobre, os ricos desapropriaram os ricos, deram melhores condições para o povo, mas ficou todo mundo pobre e não conseguiram desenvolver as forças produtivas para desenvolver, por exemplo, Cuba nunca conseguiu construir uma indústria de automóvel, não conseguiu construir uma indústria de aviões, não conseguiu criar uma indústria de máquinas, de implementos agrícolas, mesmo de implementos para cidades, eles dependem de comprar isso tudo, porque não conseguiram formar uma base energética. Ela não tinha petróleo, mas não desenvolveram a indústria nuclear. Eles deviam ter desenvolvido a indústria nuclear, não a bomba nuclear, a indústria nuclear para gerar energia. Como eles não têm rios para ter energia hidrelétrica, então eles ficaram dependentes do petróleo, mas eles também não têm petróleo, tem uma ninharia de petróleo, então eles têm que importar. Olha, então Cuba, faltou um pouco isso, né? Faltou trabalho, mas de resto... Eles também não esperavam, talvez faltou, o Partido Comunista Cubano talvez não compreendeu tão bem isso na época, com a empolgação da Revolução. Eles tinham preocupação em acabar com a pobreza, da comida, da educação. Eles resolveram o problema, por exemplo, do analfabetismo em um tempo recorde. Cuba não tem analfabetos, enquanto o Brasil ainda padece. Ali nós temos ainda 10% da população mais totalmente analfabeto, fora os semi-analfabetos. Então Cuba, ela vem carregando, e eu acho que agora, esse processo que ela está passando agora, eu acho que ele serve de uma forma autocrítica para eles poderão construir uma grande nação, sim. Eles precisam resistir e não cair. O governo não pode cair, ele precisa resistir, mas a partir dali começar a construir uma base industrial, uma base comercial, e para enfrentar o bloqueio econômico, como China fez, como o Vietnã fez. Eu vejo que eles têm que manter essa questão da soberania nacional e eles têm que manter esse pensamento crítico da população deles, né? Então, tem que sempre estar relembrando, né? Como que foi a história de Cuba. Cuba foi explorada, sofreu com a corrupção, como que a nação, apesar dos percalços, está conseguindo, né, ainda se manter melhor do que já foi um período. Então, tem que continuar alimentando esse sentimento e agora vejo que buscar a China, né, como um aliado. Construir parceiros, aliados. Porque veja só, Cuba tem todos esses médicos, esses engenheiros, eles produziram profissionais da melhor categoria, mas eles não têm trabalho para esses profissionais. Se você tem, por exemplo, um bom engenheiro em Cuba, você tem dificuldade em trabalhar em Cuba. Então eles perderam muitos grandes profissionais para os outros países. Por isso que eles têm que pensar em construir as forças produtivas. O problema de Cuba, assim, por exemplo, a saúde, quando a gente fala na saúde preventiva, Cuba é excelente.
Eles são os melhores em fazer a medicina preventiva, né? Que é a medicina Seriam os melhores do mundo nessa área? Seriam os melhores, né? Em questão de prevenção. Então, eles sabem muito bem trabalhar prevenção de doença, estilo de vida saudável, prática de atividade física. Tudo isso eles são muito bons. Só que Cuba ainda carece muito do desenvolvimento da tecnologia na medicina. E são bons em biotecnologia, por exemplo. Eles são bons. Eles têm muita patente registrada, inclusive nos Estados Unidos. Criaram a vacina da Covid, inclusive, foram um dos primeiros. Mas não conseguem produzir esses remédios para o mundo. Não, eles têm patentes. Inclusive, o problema da vacina foi que eles não conseguiam produzir seringa para distribuir a vacina. Eles tinham desenvolvido já a vacina estava pronta, mas não tinham seringas, porque daí eles tinham que trazer de fora essas seringas. E aí foi que Cuba também não conseguiu, fazer. Estados Unidos, inclusive o Trump foi muito sem vergonha com eles. Ele proibiu, que eles conseguissem fazer a importação, de seringas, tudo para que o povo não se vacinasse. Então, olha o nível, das tramóias. Crime, sim. Crime desses. Hediondos, onde então, matar o povo cubano é o desejo deles. Esse é o problema de Cuba. Cuba tem bons profissionais, mas não consegue realmente desenvolver os medicamentos, não consegue ter materiais, não consegue ter a tecnologia necessária. Da área da... por exemplo, hospitais hoje, lá é muito difícil para eles fazer um hospital com um centro cirúrgico bem estruturado, cirurgia robótica, que hoje já é... Exige muita indústria, muita tecnologia para isso, Infelizmente, mas na área preventiva eles são muito bons, E eles foram, como volto a dizer, na biotecnologia, eles foram muito avançados, eles foram um dos primeiros países do mundo que desenvolveram imensamente a biotecnologia. Mas como não conseguiram industrializar, eles têm patentes registradas, inclusive nos Estados Unidos, que estão lá, estão registradas há anos e não estão sendo desenvolvidas porque há falta de capital, falta de forças produtivas para desenvolver. E a FDA americana, inclusive, boicota, Muitas vezes Cuba, por exemplo, mais uma vez essa vacina que Cuba desenvolveu, eles imediatamente boicotaram, falaram, não, essa vacina aqui não presta, se é de Cuba, isso aqui não presta. Nem se quiseram se dar o trabalho de testar, porque ora, uma vacina, quer saber se presta? Vamos testar a vacina, vamos testar como qualquer outra, mas eles nem quiseram fazer os testes, e já logo rotularam que vem de Cuba, então não presta. Esse é o nível, deles. Então eles criaram uma cultura anti-Cuba, e então eles sonham 24 horas por dia derrubar Cuba. O sonho americano é derrubar Cuba. Eles estão há 65 anos, é isso? Em torno disso, desde 1960. Por aí. Então eles estão sonhando em derrubar o governo. Então, eu acho que tem americano que não consegue dormir de noite porque só fica pensando nisso. Mas Cuba, vamos apostar que Cuba continua a resistir e que esse país consiga se desenvolver de forma forte, porque isso é um direito humano, isso é um direito que deveria ser garantido, assegurado aos cubanos, mas hoje, infelizmente, o mundo não está segurando a isso porque os Estados Unidos ainda continuam mandando no mundo. E é importante que o povo saiba o que Cuba vem, porque eu vejo, por exemplo, isso é pouco divulgado. Por exemplo, no Brasil, quem é que tem o conhecimento desse bloqueio? As pessoas têm noção do quão criminosos são esses bloqueios de Cuba? As pessoas ficam falando, mas é um país pobre, é pobre porque é socialista, mas não é isso, é pobre porque está sofrendo duras a população boicotes. Não entende às vezes bem de economia, não entende o que está acontecendo com Cuba. Elas sabem até que tem bloqueio, mas se você não entende economia, não você tem pode noção achar da magnitude do você bloqueio. Pode achar, não, mas tudo bem, bloqueio desse se dribla, se resolve. Não, um bloqueio econômico como é o de Cuba é um bloqueio difícil de sair, é um bloqueio criminoso, um bloqueio mais bárbaro que a história da humanidade tem conhecimento. Então, eu também gostaria de falar sobre, existe alguma possibilidade hoje de Cuba entrar para os BRICS, fazer parte dos BRICS? Tem essa possibilidade. Cuba já pediu entrada. Eu acho que os próprios BRICS
tem que abrir esse espaço para Cuba, Cuba. né? Então, Cuba precisa, os BRICS são fundamentais, e se os BRICS conseguissem desenvolver uma moeda, por exemplo, dos BRICS, Isso ajudaria muito Cuba. Mas vamos ver, essas condições vão ter que se construindo no mundo, porque o mundo está na mão dos americanos. O dólar mundial, à medida que os Estados Unidos impuseram o dólar no mundo, eles conseguiram também impor o bloqueio. Porque o bloqueio econômico que eles fazem no mundo, ele tem um nome, se chama dólar. A partir dali eles conseguem... Tudo gira em torno do dólar. Por isso que seria fundamental os BRICS ter sua própria moeda. Isso é algo que a gente vai ter que lutar, né? Vamos falar outra hora sobre os BRICS. Sobre os BRICS, né? Mesmo. Mas, pai, penso que a gente conseguiu colocar, né, no programa aí sobre o bloqueio econômico, explicamos um pouco da história, né, cubana, a Revolução Cubana, e explicamos por que desse bloqueio e por que Cuba, então, ainda pena para conseguir se desenvolver, mas resiste. Cuba vencerá. Cuba vencerá. A gente estará aqui, né, na espera, torcendo pelos cubanos, porque eles merecem, né, que consigam ter a sua soberania, que consigam se desenvolver. Mandamos um abraço, então, para todo o povo cubano. Um abraço a todos os cubanos. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigada a quem assistiu. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.